possível. Muito bem. Está aí o Rogério Micali conversando com o Pedro Rocha, volta com outros assuntos importantes, mas ele já comandou o Atlético em 5 jogos. Dizer que houve melhoria com relação ao Atlético anterior, eu não falo isso. Não sei se vocês discordam de mim. Discorda, André? Não, até porque eu acho que o problema do Atlético não é o comando técnico. Passaram 4 treinadores até agora e não fizeram o Atlético jogar bem. O Atlético não conseguiu agradar a torcida, o torcedor não tinha alegria aquela de ver o time jogar, não apoiava daquela forma. Então eu acho que o problema não é o Micali. Ele tem que conseguir resolver o que está acontecendo dentro do Atlético. Por que o time não está conseguindo jogar bola. Se ele conseguir fazer isso, beleza. Por enquanto, ele ainda, a meu ver, ainda não conseguiu. O que falta ao Atlético é um diretor presente em vestiário, é um diretor que chame a responsabilidade, que converse com o jogador olhando no olho, que saiba cobrar. Essa é a função de um diretor de futebol. É o que está faltando para resgatar aquilo do galo doido, o galo que pressiona, que vai para cima, vai embora. O que está acontecendo? Isso tem que ser questionado dentro do vestiário. Hoje tem uma entrevista muito interessante do Fábio Santos no jornal Hoje em Dia, e uma das partes que ele observa lá e que é bastante pertinente é que o elenco atual do Atlético é um elenco mais de cadenciar mais o jogo. E o Micali falou isso de bola, né, depois da eliminação para o Jorge Wilstermann e o próprio jogo depois do Flamengo que ele venceu, que as caras que são, aliás, o Rafael Moura, perdão, ele identificou isso. E ainda até disse que a torcida do Atlético talvez tivesse que se preparar um pouco mais para, com o atual elenco, aquele estilo do galo doido não ser tão presente. É muito interessante uma matéria do Henrique, do grupo pessoal lá do Hoje em Dia, que faz isso. Eu acho que o Micali também é uma pessoa capacitada e qualificada para trabalhar com um grupo assim, né? Resta saber se vai ter paciência. Os resultados de momento, né, da rodada não foram legais para o Atlético. Se ele perder para o Fluminense, amanhã ele volta a ficar na parte de baixo da tabela. Então, assim, tem toda uma série de situações. Agora, tem condições de fazer um baita trabalho. Uma coisa a gente não pode reclamar dele. Falta de coragem. É isso. Porque ele, por exemplo, ficou lá 1 hora e tanto conversando com o Robinho e com o Fred, né? E nessa conversa ficou claro que ele mostrou que vai tirar os dois. Aliás, os dois já não estão jogando, né? Nem jogando futebol por falta de boa performance, está faltando o termo aqui, estão fora de forma, né? Enfim, estão fora de forma. E também não estão jogando porque o Micali não tem aproveitado os dois, né? Então, isso já é um destaque dele, digamos assim, como treinador, ter coragem. Sim. E outra coisa que ele não faz é botar a culpa no pouco tempo de treinamento. Claro. Muitos treinadores chegam e falam, eu ainda não consegui treinar a equipe, não consegui dar minha cara. Ele já não, ele já fala, eu sabia que eu não teria tempo, assumi assim, então eu tenho que conseguir dar retorno assim. E eu estou contigo com relação a comando técnico, estou contigo, o problema do Atlético não é técnico, o problema do Atlético não é elenco. O que o torcedor pediu, a diretoria contratou, o presidente contratou, o que está faltando é só a cobrança. Muito bem. Daqui a pouquinho tem os melhores momentos do jogo do Cruzeiro, da vitória do Cruzeiro diante do Sport. Claro, vamos também falar do América, do Campeonato Brasileiro como um todo. Tem muita coisa para você. Tem na direto da França o nosso Bolivar, falando a respeito do Neymar, do PSG, etc, etc. Aliás, Neymar hoje só não fez chover, né? Ih, homem danado, viu? Mas o Micali, ele lamentou o calendário. Nós preparamos um comparativo entre o futebol brasileiro e os principais campeonatos do mundo para a gente sentir se realmente a questão do calendário prejudica aqui no nosso futebol brasileiro. Roda aí. 75 jogos. Atlético, Campeonato Mineiro, Libertadores, Primeira Liga, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Então, 75 jogos, isso no ano passado. Sim. Temporada de 16, né? O Cruzeiro fez na temporada do ano passado 10 jogos a menos, 66 jogos. Disputou o Campeonato Mineiro, Primeira Liga, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Muito bem. Agora os europeus. 60 jogos, está aí. Real Madrid é campeão mundial. Liga, Champions, a Copa do Rei, a Supercopa e o Mundial. Então, 60 jogos, bem menos, né? E isso temporada de 16. O Manchester United fez 64 jogos. Vários campeonatos, vendo a Liga Europa, FA Cup, enfim, Supercopa e tal. O Juventus da Itália
fez 56 jogos, Campeonato Italiano, Supercopa da Itália, Copa da Itália e final da Champions, né? Então, aí já são também 10 jogos a mais. Isso para vocês marca alguma coisa? Quer dizer, o futebol brasileiro realmente peca por isso, por jogos? Só tirar o campeonato estadual, né? É isso que eu ia falar, porque se for ver o Manchester, ele fez 64 jogos, o Cruzeiro 66, então 2 jogos de diferença. Agora a gente pega o Atlético com 75 jogos, se você tira o Mineiro, que são 15 jogos, são 11 da primeira fase, mais 2 de semifinal, 2 de final, chega a 60 jogos, então fica no mesmo nível. Às vezes, esse campeonato estadual, que todo ano se fala de que ele não agrega tanto, poderia ser repensado, às vezes seja hora de repensar, fazer um campeonato regional forte e o estadual seja para que os times menores consigam uma vaga para disputar esse regional. Alguma coisa assim eu acho que seria mais interessante e renderia mais para os times, tanto tecnicamente até financeiramente. E o ano passado nós tivemos a Primeira Liga, que já decididamente já é convenhamos, respeitosamente um fiasco, né? Agora dia 30 tem jogo de novo. É incrível, né? Então, quer dizer, uma boa ideia, muito mal trabalhada. O campeonato estadual, eu acho que ele precisava ser um pouco mais... Eu ainda sou meio... Já que falaram que a gente é baluarte, bandeira, né? Eu ainda sou saudosista, eu gosto do campeonato estadual. Mas que, evidentemente, ele precisa ser mais bem trabalhado e privilegiando as equipes do interior. Ô Toscano, tem uma dica. Que os grandes, Cruzeiro, Atlético, América, disputem o campeonato estadual com o Sub-23. O Atlético Paranaense fez isso. Falar em campeonato Sub-23, o Atlético arrumou um time aí chamado... Como é que é? Atlético B. Atlético B não ganhou um jogo no campeonato. Outro absurdo. Na terceira divisão do Campeonato Mineiro. Exatamente. Nenhum 3 jogo. empates, Quer dizer, não uma deu para derrota. aproveitar nada disso aí. É incrível. Isso aí é incrível. Eu acho que o Atlético deveria, inclusive, se manifestar a respeito, porque é verdade. incrível. Porque tem jogadores que são aproveitados no time principal às vezes. O Helder chegou a jogar contra o Grêmio, né? Exatamente. Não, e é uma ideia interessante você ter o seu grupo de jogadores, especialmente aqueles que estão vencendo a idade para subir, para você tê-los em competição, né? Realmente, merece uma justificativa do Atlético. Bom, lembrando a vocês, o nosso telefone é o 993-437448, nosso WhatsApp do futebol. Mande seu vídeo, sua pergunta, sua crítica, seu elogio, seu abraço. Estamos aqui prontos para recebê-los. O Hernani do Santa Terezinha queria parabenizar a todos vocês do programa que entendem e sabem comentar os lances de uma partida de futebol com eficácia. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado. Não? E dizer que quando não dá para ganhar na técnica, é preciso ter força e partir para cima na raça. Parabéns para os jogadores e para a torcida do Cruzeiro hoje e que venha o Grêmio. Você sabe quanto foi o público hoje pagante? 7 mil? 7 mil e pouco, 7 mil e pouco, 10 né? mil e poucos presentes. É pouco, mas todo mundo esperando, né? E a grana, né? Exatamente. Você é tem que grana. guardar para quarta-feira, A minha, né? por exemplo, já acabou há muito tempo. Que isso, Luiz Carlos de para, Montes pô. Claros. O Cruzeiro vai ter que jogar muito para ganhar do Grêmio na Copa do Brasil. É isso mesmo. E que sirva de exemplo para toda a equipe, a raça e o esforço do maratonista hoje pela manhã, que mostrou muita força de vontade e, acima de tudo, muita garra para vencer a corrida, coisa que a gente não vê em alguns jogadores do Cruzeiro. Está feito o registro. Cristina do Vila Paris. Orlando e demais participantes, queria a opinião de vocês. O Rafael Sobis não faz falta ao time. E Thiago Neves não, como perde gol. Será que ele não treina? Todos os dois treinam muito, mas jogador de futebol tem essa questão de fase boa, fase ruim, fase mais ou menos, né? O Thiago Neves, acho que não pode, o pessoal não pode reclamar muito, não pode? Eu acho que ele só precisava ser um pouco mais efetivo na hora da conclusão agora. Objetividade, né? Só isso. Você vê que no segundo gol hoje ele tentou passar no meio da zaga. Aí sobrou pro Raniel e ele fez Mas o gol. hoje, para mim, o Thiago Neves ele é o coração desse time. Sim, ainda. sim, O dia que tá ele não numa joga, boa o Cruzeiro não joga. Ia E fazendo golaço. Ele nas acertou um coberturas. travessão hoje que ia ser um golaço. Só assim, precisava toca um pouquinho mais rápido. Bom, falei o craque. Ok, então eu vou para o intervalo agora, antes só chamando aqui mais um e-mail aqui, aliás, mais 3. O Adriano do Vale de Jequitinhonha, será que o Micali fez certo em colocar o Fred no banco de reservas? Para mim, fez. França de Montes Claros, o Atlético precisa vencer o Fluminense para decolar do Brasileirão e para melhorar na tabela também. Sou Carlos Roberto de Santa Teresa, sou fã do programa e do Toscano e do Hugo Sérgio também, futuro narrador dos Jogos do Galo. Ó, Olha só. beleza. Carinho. Meus amigos, rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta e tem muito mais para você aqui no nosso meio de campo de hoje. Tá muito especial, muito legal, muito gostoso. Até já.
das Gerais em nova temporada. Histórias, memórias, patrimônio histórico e cultural. Quando Deus voltou, só vira anjo batendo na testa de Deus. O que é isso, Luzbel? Novos olhares e sotaques. Triângulo das Gerais em nova temporada. Segunda, 1h30 da tarde. Reapresentação sábado, 8h30 da manhã. Mozart, Beethoven, Brahms, você já conhece. Agora chegou a vez de conhecer Vasconcelos, Coe, Goulart, Facó, Dino. Festival Tinta Fresca da Filarmônica. Concerto de encerramento na Sala Minas Gerais, dia 24 de agosto, 8h30 da noite. A entrada é gratuita. Retire seu ingresso na bilheteria. Realização Instituto Cultural Filarmônica e Governo de Minas Gerais. Viva Chico Mário! Show de lançamento do Instituto do Instrumentista e Compositor Mineiro. Grandes nomes do cenário musical brasileiro. 22 de agosto, às 8 da noite, no Teatro de Bolso Sesc Palladium. Informações, sescmg.com.br 31 3270 8100. Programa Acesso Público. Muito bem, voltamos ao vivo aqui pela Rede Minas de Televisão com o nosso programa Meio de Campo, mais de 20 anos, bem mais de 20 anos no ar. Tradicionalíssimo aos domingos à noite. É o programa que mais fala do futebol mineiro. Portanto, confie em nós confiamos na sua audiência aí também, tá bom? Sempre às 9 da noite. E você pode participar, pode mandar a sua mensagem, que a gente faz tudo para te atender aqui, 99343-7448. Deixa eu abraçar aqui a Tayana, filha do Popó. Hein? Tainá. É Tainá, que Tainá. É filha do Popó. Acho que o Popó é o rei da Mega Sena. Eles que falaram aqui comigo, né? Não sei se é verdade, não. E mandar um abraço também para o William Douglas. Conhece o William Douglas? Oh, o Mia Menezes. Não, esse é o William Douglas Silva. Me pegou, hein? Mas joga um bolão também, viu? O meu amigo William Periquito, lá da cidade de Fortuna de Minas. Cidade que eu tenho no meu coração. Um abraço para todo mundo lá. Muita audiência também. Bom, vamos agora falar do Coelhão. O Coelhão está bem na fita, mas tem que tomar muito cuidado, porque o Internacional está, subindo que está danado. Tá na cola, hein? Está um ponto só agora, né? Sim. Está na cola. 40-39. Exatamente. Então, vamos ver. No sábado, o Coelho empatou com o Goiás. O Goiás, você que veio de lá agora, depois de 9 anos lá, o que se pode esperar do Goiás? O Goiás é aquele negócio, vai, depois desce de repente. É o segundo maior investimento dentro da Série B, investimento que foi feito no Goiás. Primeiro é o Inter, né? Primeiro é do Internacional. O que o Goiás investe, bicho alto, premiação muito elevada, salário em dia lá no Goiás, é difícil entender, esse é enigma a ser decifrado. E o Vila Nova, concorrente do Goiás, está caminhando bem para subir nessa temporada. Nesse jogo do América contra o Goiás, um detalhe para o América que foi muito prejudicado pela arbitragem, hein? Exatamente. Roda para nós, vamos ver como é que foi. A vitória do Coelhão, olha aí. O Coelhão tentando de fora da área, que é importante. Goiás ainda cumprindo punição, né? Portões fechados. E o curioso, né, você que conhece bem o futebol goiano, Sim. É que é uma das decepções, né, dessa Série B. Eu imaginava o Goiás como um dos candidatos. Não, o elenco é muito forte. O elenco você pega o Andrezinho, ex-Vasco, tem o Thiago Luiz, já é um veterano da bola. Isso, está no banco de aqui. reservas. O Marcelo Rangel, que foi destaque do Londrina, um baita goleiro. Esse Carlos Eduardo. Joga muito esse menino. Tem que trabalhar um pouquinho mais de fundamento, mas é bom jogador. É um time muito organizado. Carlinhos, lateral. E ninguém entende o que tem acontecido com o Goiás dentro dessa Série B do Brasileiro. Agora, esse gol do Goiás aí foi aqueles assim... Gol do Gustavo, né? Gol chorado. De joelho, de tornozelo, sei lá. Isso mesmo o Gustavo aí, ô Toscano, perdeu um gol incrível no jogo. Para que não haja confusão, o Goiás está jogando de verde e o América de branco. É o gol do Gustavo. Porque os dois têm a cor verde, né? Sim. E tem uma história bacana, Toscano e amigos aqui, dessa relação do América com o Goiás,
que envolve a questão de camisa. Muito tempo atrás, não teve que utilizar a camisa do outro. Há muitos anos atrás. Faltou uniforme, né? O Goiás não tinha uniforme, usou do América. O América teve essa bola na trave, um América que... Uma coisa que me chama atenção, outra bola na trave... Merecia a vitória, né? Essa falta muito bem cobrada pelo Lima. E aí o lance do pênalti, que a bola vai bater na mão, mas... Não é isso. Não foi esse, um não. cruzamento. Não no final, foi cruzamento, ela bate na esquerda. Ela bate não tem. Mas o pênalti seria aos 46 do segundo tempo. Sim. Tudo bem, o América poderia ter ganhado, marcado esse pênalti, ter ganhado por 2-1. Mas eu acho inadmissível um time que é líder da Série B, que todo mundo dá como um dos grandes favoritos a subir, ele ter com um jogador a mais durante todo o segundo tempo. Bolt foi expulso. Foi expulso com 2 minutos, foi expulso o jogador do Goiás. O América com um jogador a mais não conseguiu ganhar esse jogo. Agora, uma polêmica aqui. Está escrito ali, ó. Não sei quem escreveu. Acho que foi Luciano, hein, Luciano? Me explica isso aí. A América tropeça em Goiás. Pode chamar... Deve ser por causa disso. Jogar com um jogador a mais no chamar de segundo tropeço? tempo. Pode. Contra o Vila Nova no primeiro turno, o América jogou com um a mais, estava 1-0 para o Vila. Ele teve um jogador a mais, ao invés de empatar, ele levou o segundo, perdeu 2-0 com o jogador a E mais. faz falta, hein? Luciano, 1-0 para você, viu? 1-0 para você, porque para mim foi tropeço. Para mim trouxe um pontinho. Tem que dois não é fácil enfrentar o Goiás, não, gente. E tem dois que estão lamentando, que é o Paulo Emílio e a Lourdes, que está sempre acompanhando aqui, sempre ligado aqui no meio de campo. Estão vendo como tropeço também, viu? A América que se vê obrigada a vencer o Criciúma terça-feira, porque pode se perder, né? Apesar de ser em casa, ser aqui em Independência, pode perder a liderança para o Internacional. O Gordiola está fazendo um baita trabalho lá. Aqui na casa nós temos um... É Colorado, internacional, né? É doente mesmo, que é o Renato Franco, né? Deve estar feliz da vida, porque está chegando perto do América. Viu, Renato? Boa sorte para o seu Internacional, mas que o América seja sempre o número 1, o primeiro colocado, porque eu estou torcendo para o Coelhão. Deixa eu só relembrar para vocês aqui os placares, os resultados dos jogos dos mineiros, né? Cruzeiro venceu o Sport por 2-0, a Série B, o América empatou com o Goiás em 1-1, o Boa Esporte, esse técnico... Nedo Xavier. Ele foi feito pro Boa. Esse é um monstro, viu? Ele merece ser estudado. Ele tem uma identidade pro Boa, que é um negócio fantástico. Tá lá, 4-1 em cima do Ceará, goleada, hein? Pela Série C, Bragantino 1, Tombense 1 e o Tupi venceu o Mojimirim por 1-0. Mojimirim pode abandonar a competição a qualquer momento, hein? Por quê? A situação do Mojimirim, perdeu um jogo no WO, salários atrasados. Para esse jogo contra o Tupi, foi feito um esforço de reportagem e pagaram uma parte dos salários atrasados para que eles entrassem em campo. Eles compraram R$97 de banana e não pagaram a banana. Não, já eram 10 meses de salário atrasado. Aí, se fosse 2 jogos, 2 meses, tudo bem. Agora 10 é muita coisa. É o time do Rivaldo. Rivaldo não está mais lá, né? Está querendo voltar, viu? Inclusive o Mojimirim deve muito o Rivaldo. Está querendo voltar, ver se arruma as coisas lá. Deixa eu atender mais telespectadores aqui, nossos queridos amigos que nos acompanham por este Brasil afora. Por exemplo, lá de Brasília de Minas. Quem conhece Brasília de Minas? Lá Ninguém. no norte. Nem Eu conheço. Conhece? Claro. Para cima de Moscou. Ô, Terezinha, obrigado pela sua audiência, viu, minha amiga? Vocês acham que com a provável volta de Arrascaeta vai ser uma força a mais para o Cruzeiro? Mas não tem a menor dúvida disso. Vai ser uma força muito grande. Edivaldo Félix, do Novo Cruzeiro, acha que com Sassá o Cruzeiro vai ter um verdadeiro camisa 9. Sobe, será banco para ele, pois não está rendendo. É isso mesmo, verdade. Célio Barreto, cruzeirense aqui de Joinville. Olha, Orlando, acredito que para o próximo jogo do Cruzeiro, o Mano já tem na cabeça a escalação contra o Grêmio. Exatamente. Desejo forças para o Willy Gonzer e para os seus familiares. Obrigado por ele, Célio Barreto. Põe na tela para nós agora. Melhores momentos da vitória do Cruzeiro diante do Sport. Quero ver. Tá aí, ó. Cobrança de escanteio do Sport. André Bebezão, né? ali. Essa aí é aquela ali, ó, 38 pessoas atendidas no CTI lá, com problemas cardíacos. É muita coragem. Olha. Muito risco. Gente, não pode arriscar desse jeito. André jogou bem, talvez tenha sido o destaque, olha lá. Outra vez teve três chances só no primeiro tempo. E me parece que um que está jogando com o nome no esporte é o selecionável Diego Souza, né? Diego Souza, ele é o dono do esporte hoje. É o delegado do time. E o Vanderlei mantém. Aí o gol do... Eu fiquei na hora na dúvida se ele acertou a cabeçada ou se ele errou, porque eu achei estranho como o Magrão caiu. Pois é, eu falei aqui que 50% do gol é do Magrão. Pois é. Eu acho que 50% é dele. Essa bola quando toca no gramado também, ela
Mata o goleiro. Mas parece que ele já estava direto. caindo, né? Foi igual um pênalti, tentou adivinhar onde a bola ia e Isso. já ia caindo. De novo, uma bola do... Esse goleiro joga um pouquinho adiantado, isso eu percebi, viu? Não sei se vocês notaram isso. E o Hudson provando que não pode ficar fora desse time do Cruzeiro, né? Essa chave. Ele é um jogador de extrema importância, um jogador muito qualificado. Agora, palmas para a atitude do Mano, né? De não priorizar só uma Copa do Brasil, tendo em vista a dificuldade do Cruzeiro na classificação da Copa do Brasil. Esse ia sendo um golaço. Esse ia ser um golaço. Sim. E a facilidade que vai ter no E Brasileiro. se o Sassá não tivesse impedido, perdeu o gol daquele ali, não pode, olha só. Ali, mas ele estava impedido, já estava parado o lance. E aí o Cruzeiro reclamou, achando que houve o toque intencional, né? O que me pareceu... Para mim ele recuou também. Para mim também recuou. Errou a arbitragem. E uma coisa, hein, o Pô fechou no seu pocheto, uma coisa ele conseguiu. O Mena aprendeu a cruzar nesse time do Sport. Nem no Cruzeiro, nem no São Paulo fazia isso. Nunca, Aí o Sassá também perdendo uma oportunidade. O Rafinha, esse foi o Alisson. Sassá de novo. O Sassá de novo escorregou na hora da finalização. Ele faria aquele gol se não tivesse escorregado, viu, na minha opinião. E aí, Sai, juiz. Vocês falam do Diego Souza. O Diego Souza, Rogério. depois da situação do Palmeiras lá, ele parou de jogar futebol, né? Aquela novela. Né? Parou. O futebol dele morreu. E aí, foi pênalti ou não foi, gente? A assessoria de comunicação do Cruzeiro, ainda no jogo, falou que tinha uma imagem que Não parece, não. Eu não daria pênalti, eu não. também achei um marcaria, lance não. normal. É ombro no ombro. Sei lá, um lance para tirar. Aí tá Teria negócio, que ver né? com detalhes, né? Com Somente- muito detalhe, não fica muito difícil. Não É pode igual aquele culpar. lance da semana passada no pênalti, e aí o gol do Raniel, do Ezequiel no Gilberto, né? Quando você vê o lance por trás, aí realmente dá margem a se interpretar que foi pênalti, né? Você vê que Talvez. o menino é esperto, olha lá, viu? Ele saiu lá de trás, muito uma rápido, rapidez. E ele é forte, né? Ele é parrudo. O Fábio de Betim, vocês acham que o Raniel deve entrar no lugar do Sop na quarta-feira? Mas é claro que... Eu colocaria. Sim. Boa, né? Aqui, os comentaristas aqui, primeiro são vocês, depois eu falo. Eu acho que deve ser guardado e entrar mais no decorrer do jogo. Eu vou com o Orlando. Eu acho que entra com o Sobs. E também tem uma coisa, é um jogo que você precisa de experiência. Cansa um pouco a defesa do Grêmio, etc. Né? Quem sabe? É a mesma situação comparativa do Atlético quando ficou aquela dúvida, tá Robinho ou Luan no jogo da Libertadores. A dúvida é a mesma. Eu colocaria Raniel. Curioso do Raniel foi que ao final do jogo perguntaram para ele que ele veio do Santa Cruz, né? Falou como é que ia fazer gol no Esporte. Falou, não, no Santa Cruz eu não tinha muita sorte, não. Ainda bem que agora, hoje eu consegui. Né? Bom jogador, eu começaria com ele. Eu preservaria o Sops. Bom, o Zezé do bairro Maracás, o jogo de quarta-feira será em nossa casa, onde o Cruzeiro deveria dar o sangue para conquistar a classificação e ganhar esta Copa do Brasil. Pois este ano o Cruzeiro tem um elenco muito caro e não ganhou nada. Aguinaldo de Ribeirão das Neves, acho que o Cruzeiro tem bons jogadores tecnicamente, mas não são grandes atletas fisicamente. O Cruzeiro está mal fisicamente? Percebeu isso aí, André? Não, eu não vejo um grande problema físico do time assim, não. O problema está sendo o DM do Cruzeiro, né? Tem muito frequentado. Estão machucando bastante, mas durante as partidas eu não vejo ninguém tão cansado assim, não. Agora tem um detalhe, a zaga do Grêmio sem o Jeromel, né? Muito bem, agora eu quero que os nossos queridos telespectadores entrem aqui no meio de campo e participem do programa. Quero ver quais são as mensagens gravadas, os vídeos que vieram para nós. Pode rodar. Vamos lá, esperando ele falar. Boa noite a toda a bancada aí, do meio de campo. Aqui é o Donizete da cidade de Arcos. E estou aqui hoje para mandar um recado aí para o Mano Menezes. Tirar o Lucas Silva no jogo de quarta-feira e colocar o Hudson. Joga muito esse rapaz, eu tenho certeza de que com ele sairemos vitoriosos desse jogo contra o Grêmio e campeões da Copa do Brasil. Grande abraço. Pé de campo, meu nome é Caio Júnior, moro no bairro Gameleira e hoje o Cruzeiro jogou muito. Rumo ao G6, rumo ao Libertadores. Alô galera do meio de campo, boa noite, meu nome é PC, eu moro em Rio Paranaíba. Se o Cruzeiro mostrar o mesmo futebol que ele mostrou hoje, quarta-feira, o Cruzeiro está na final da Copa do Brasil. Boa noite a todos. Boa noite, Orlando. Aqui é o Silas da cidade de Joatuba. Quero falar do jogo do Cruzeiro hoje. O Cruzeiro, para mim, jogou bem melhor que o Sport.
atacou muito, deu muitos ataques, tomou um sufoquinho, mas é isso mesmo. Muito bem. Gostei do fundo musical ali. Eu vou ficar com raiva de dois aí, viu? Esse último e o PC lá do interior. Primeiro é o seguinte, gente, pega uma luzinha um pouquinho mais forte, acende uma, quando tiver luz aí, né, tal, acende uma velhinha para dar uma força. Ué, porque no escuro não tem jeito, né? E faz o seguinte, telefone na horizontal, fica muito fininho no telefone na vertical. Mas tem mais um, quer ver como é que ficou bom esse aí? Luciano disse que ficou ótimo. Roda para nós, Luciano. Meu nome é Sérgio, do bairro Santa Helena. Gostaria de falar sobre o jogo do Cruzeiro na próxima quarta-feira contra o Grêmio. Vai ser um jogo de muita cautela, muita paciência. O Cruzeiro tem que explorar aí os momentos em que o Grêmio falhar, ou então o Cruzeiro fazer uma jogada de força e aguda em determinados momentos e que ele possa aí nesses momentos fazer 1 ou 2 gols, mais se puder. Ok, meus amigos, daqui a pouco tem mais Cruzeiro. Vou, como diz o Bruninho lá da Itatiaia, vamos mudar o chip, né? Ele gosta dessas tiradas. Pedro? Pedro não gosta não, vamos mudar o chip aqui, né, Pedro? Bom, o Zé Luiz de Nova Lima, atleticano, diz que nessa rodada todos os times da parte de cima da tabela não pontuaram. Vocês acham que esses times estão perdendo gás? Não, são tropeços normais. O Flamengo foi o único que pontuou, né? Venceu. Matéria de título, o campeonato acabou, gente. Igual você falou comigo. Entrega a taça. Pode entregar para o Corinthians já. Qual que é o desejo? Por exemplo, Grêmio, Libertadores, Copa do Brasil. Já não vejo tanta necessidade do Grêmio em lutar dentro do Campeonato Brasileiro. Campeonato São 2 campeonatos diferentes. Eu só queria depois uma rápida observação. Eu queria saber se, por exemplo, você aqui na TV, você lá na rádio, ou na rádio, você na TV, se a gente pode chegar para o chefe e falar assim, chefe, esse mês a emissora tá com uma audiência muito melhor, a gente vai ficar pianinho aqui, igual falou o Renato Gaúcho, que abre mão do campeonato porque o Corinthians é campeão. Tem isso não, De jeito nenhum. Você não pode fazer isso não. Gilson Guimarães, do bairro Caiçara, Micali não é técnico para o Galo, é muito fraco, acha que o Galo precisa de zagueiros e atacantes de velocidade. Falar em Micali, hoje faz exatamente um ano que o Brasil conquistou a primeira medalha de ouro do futebol numa Olimpíada. Foi exatamente no dia 20 de agosto de 2016, ano passado, portanto, né, nos Jogos Olímpicos do Rio. A seleção masculina de futebol era comandada exatamente pelo Rogério Micali, hoje no Atlético. Vamos a mais um trecho, então, da entrevista realizada pelo repórter Pedro Rocha. Acompanhe conosco. Oi, Orlando. Hoje um ano de ouro olímpico e nós estamos aqui com o Rogério Micali, comandante da seleção brasileira e também hoje treinador do Atlético. Rogério, um ano do ouro olímpico, amanhã reencontro seu com o Maracanã. Que emoção, hein? Vai ser um momento importante, né? Porque vai me trazer várias lembranças, né, recordações de um dia muito feliz na minha vida, né? E não só minha, eu acho que de todo torcedor, todo mundo que gosta de futebol, eu acho que naquele dia se sentiu um pouco em relação ao que vinha acontecendo anteriormente. Eu me senti muito aliviado. Na verdade, eu me senti mais aliviado do que feliz naquele momento. E vai me trazer ali várias recordações naquele lugar, né? Na hora que eu pisar. Um lugar que marcou a minha história, marcou a história do futebol, né? Do nosso brasileiro, porque faltava aquilo. E eu me sinto muito feliz de poder ter vivido tudo aquilo. Técnicos renomados como Mano, Luxemburgo, Zagallo não conseguiram o que você conseguiu, não é? Então, isso é uma coisa que agradeço muito a Deus por ter me oportunizado isso, né? Algo que tantos grandes treinadores, né, passaram ali, que lutaram também, tiveram o seu momento e quase conseguiram, né? Alguns bateram ali na trave, na medalha de prata, que é uma conquista, não deixa de ser. Nada prestava, os jogadores não tinham mais qualidade. Então nós vivemos muito essa tensão, tivemos 2 resultados de empate inicialmente, onde parece que o mundo tinha desabado. Mas foi muito bom que fortaleceu o grupo, nós ficamos mais fortes ainda para poder seguir adiante e lutar muito. A seleção brasileira está um sucesso, o grupo que o Tite está usando até boa parte foi que você aproveitou nas Olimpíadas. Como você vê depois de ter passado o bastão para ele, esse sucesso da seleção que chega como franca favorita para a Rússia? Vejo com bons olhos, eu acho que o Tite está fazendo um excelente trabalho, classificou com antecedência a Copa do Mundo, ou seja,
o nosso futebol voltou a ser respeitado, não que não era, né, com o Dunga. Eu acho que viveu ali, o Dunga teve a importância dele nesse processo de construção também, o Tite agora nesse processo de sequência. Eu acho que cada um deu a sua parcela. Mais que isso, eu acho que como treinador brasileiro, torço muito que dê certo para a gente poder voltar a ser respeitado no cenário mundial, porque nós tivemos, depois da Copa do Mundo, um momento de grande depressão, onde os nossos treinadores foram praticamente escorraçados e quem sabe esse trabalho resulte no título e a gente volte a ter o reconhecimento que eu acho que o treinador brasileiro tem. Está aí o que eu diria, corajoso técnico do Atlético, Rogério Micali. Corajoso até em ter aceitado o convite para dirigir o Atlético nessa situação. A entrevista completa, meus amigos, minhas amigas, vocês podem acompanhar através das nossas páginas nas redes sociais. Registrando aqui um comentário do Alexandre Carlos de Betim. Neste Brasileiro da Série B já está tudo marcado. O Inter está sendo ajudado e ninguém fala nada. Na Série A, o Corinthians disparou, mas se alguém se aproximar dele, vão ajudar o Corinthians, como sempre fizeram. Está aí o comentário do Alexandre Carlos de Betim. Rápido intervalo. Daqui a pouco tem muito mais para vocês. Não saia daí. Até já. Notícia, opinião, comportamento. Opinião Minas. De segunda a sexta, 8h15 da manhã. Vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença, vem. Você escolhe a dentro e vota muito bem. Por isso não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Em Minas, a biometria é obrigatória em Contagem, Betim, Uberlândia e Uberaba. Não pode faltar ninguém. Ave Maria, ave nós mulheres, benditas na hora de nossa morte. As notícias do interior. Um giro pelo estado. Minas em Rede, de segunda a sexta, 8 da manhã. Muito bem, chegamos ao último bloco do programa Meio de Campo deste domingo gostoso aqui em BH. Um abraçar o Luiz Felipe, que está aniversariando hoje, é atleticante, está lá no centro da cidade, comemorando com muita água mineral. É igual eu faço meus aniversários, só água mineral, viu? O Arthur do bairro Padre Eustáquio disse que, pelo que eu vi, isso ele está dizendo, pelo que eu vi, o Cuca foi demitido. Isso procede? Não temos essa informação. Manda um abraço para nós aqui, a Bruna, minha esposa, e meu filho Pietro. Ok, Arthur, estão abraçados todos aí da sua casa, não temos essa notícia, não podemos bancá-la aqui. Acho muito difícil. Né? Perdão, o que existe é um bochicho nas 2 últimas semanas em Belo Horizonte que ele já estaria acertado com o Atlético. Também a confirmar. Se ele voltar para o Atlético, a diretoria do Palmeiras está sim, agora reunida em São Paulo, e poderá sim dispensar o Cuca, mas ainda não aconteceu oficialmente. O que se ouve é que ele estaria acertado com o Atlético, mas para o ano que vem. Isso. Por isso o Micali vai ficar até dezembro. Exato. Né? Apanhando ou ganhando, vencendo ou perdendo. O que deve ser difícil para o treinador aceitar esse tipo de situação. Tudo bem que o contrato é curto, ele já sabia, né? O contrato de verão. Mas deve sonhar todo dia com o Cuca, né? Agora eu quero fazer um alerta. Não se iludam com o Cuca. Eu acho que o Cuca, diferentemente, o Levi se apresenta como burro com sorte. Né? Eu acho que quem tem mais sorte é o Cuca.
Exatamente. Agora o nosso Luciano Correia, nosso grande diretor aqui, que aliás domingo que vem estará aqui no nosso lugar apresentando o meio de campo. Estarei de férias, volto na primeira semana de setembro. Férias merecidas, que eu estou cansado do trabalho, viu? Que é isso? Pois é, mas só esse ano. André? Metade de um mês. Não, só esse ano que eu fiz as coisas. Minha terceiras férias. Mas o Luciano... Luciano mais folga do que eu pego para ir para Goiânia. E o Luciano está concordando, diz que acha que o Micali não aguenta, se continuar assim não aguenta não. Mas é a opinião dele e ele, com toda a sua competência, estará aqui. Desejo muito boa sorte a ele, meu querido amigo Luciano Correia, nos substituindo no comando deste programa Meio de Campo. Agora vamos dar um pulinho lá na França. Lá está o nosso Bolivar. Como ele diz, bonsoir, Bolivar. Bonsoir, Orlando. Boa noite aos amigos ligados no programa Meio de Campo. O craque brasileiro Neymar continua encantando a todos no campeonato francês. Hoje fez mais 2 gols na sua primeira partida vestindo a camisa do PSG no Parque dos Príncipes. A goleada foi de 6-2 sobre o meu Toulouse Futebol Clube. Não teve jeito. Realmente, Neymar fazendo chover com jogadas de efeito, muitas assistências, aplicando inclusive uma lambreta antes do seu último gol. O último gol, uma pintura. Saiu da marcação de 4 jogadores e bateu cruzado. É isso aí, Orlando. Eu estive essa semana no centro de treinamento do Toulouse Futebol Clube e perguntei ao técnico do Toulouse, o Pascal Duprat, qual a importância do Neymar para o campeonato francês. Vamos acompanhar. Bonjour coach. Je vous demande cette question, c'est pour ma émission brésilienne qui s'appelle Meio de Campo, c'est-à-dire milieu de terrain. Selon vous, quel est l'intérêt et l'attente du transfert de Neymar pour la Ligue 1 et aussi pour les TFC? C'est un plaisir, c'est un bonheur, c'est un don du ciel de pouvoir compter sur un tel joueur dans notre championnat, parce que ça relève son intérêt. Puis aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça permet de se mesurer à ce qui se fait mieux au monde à ce poste-là. Voilà, aujourd'hui, jouer contre le Paris Saint-Germain, ça équivaut à jouer contre une des grandes équipes d'Europe qui gagnera la Ligue des Champions, comme les Qataris l'avaient promis lorsqu'ils ont racheté le club. Ce qui fera donc du bien au foot français. Ça fait du bien, ça relève le niveau bien sûr, ça suscite beaucoup d'intérêt. Voilà, donc que du bien. Dites à nos amis brésiliens qui peuvent nous en ramener quelques-uns comme ça, s'ils veulent. Era isso que eu tiro aqui, Orlando. O Neymar realmente está aprontando aí na França, né? Na sua Paris aí. Parabéns, viu? Achei muito boa a sua participação, trazendo o técnico para nos falar a respeito da contratação do Neymar. Foi muito legal, tá bom? Ele pediu outros brasileiros aí, o joelho tá bom, podemos negociar já um contrato também. Opa! Muito bem. Bom, vamos voltar aqui para o nosso futebol caseiro aqui de Minas Gerais, né? Com o Campeonato Brasileiro, mas eu quero saber do Mano Menezes, que saiu feliz, deu sinal para a torcida. Olha, legal, muita gente hoje, quarta-feira, quero Mineirão cheio, Casa é isso cheia. que a gente quer que aconteça. Quarta-feira é um dia especial para Minas no futebol brasileiro. Eu quero saber se o Mano arrisca um palpite para esse jogo de quarta-feira. Roda aí. Mano, boa noite, parabéns pela vitória. Obrigado. Você, há 2 semanas atrás, falou que os ventos não estavam muito propícios, até mesmo que a bola não estava entrando, ninguém aqui em Belo Horizonte estava ganhando. Os ventos mudaram na hora certa, né? Ainda mais com o resultado. Você vai precisar quarta-feira. Foi metáfora? Foi uma metáfora usada para dizer que às vezes as coisas, né, sopram um pouquinho para o lado, não sopram na direção certa. Mas tudo tem a sua hora. Eu acredito muito em trabalho, em honestidade, em lealdade com todo mundo. Eu acho que quem está nessa direção também está na direção das conquistas, né? Só assim você constrói um ambiente bom, como nós temos internamente, um ambiente capaz de nos tornar um pretendente a chegar à final. Entendo eu, né, da mesma maneira como as pessoas da nossa direção, que era um jogo importantíssimo para nós, importantíssimo voltar a vencer, né? O time vinha jogando bem em casa nos jogos anteriores, mas não estava fazendo os 3 pontos. E exatamente para entrar nesse G6, fazer parte dessa turma da frente, que psicologicamente é bom, é importante. Eu não gosto muito de falar sobre a maneira como o adversário vai jogar. Isso é uma coisa que pertence ao lado de lá, né? Me parece óbvio
que a característica do Grêmio não vai mudar. E não precisa mudar para enfrentar o Cruzeiro aqui, né? Não mudou contra ninguém quando jogou fora, não vai mudar contra o Cruzeiro. Eu imagino 3-1 pra gente. 3-1 pra gente, que confiança, hein, cara? O que você acha, André? Tem que estar confiante, senão não tem nem por que ir pro jogo. Mas eu acho que vai ser um jogo difícil aí. Se fosse para chutar um palpite hoje, eu colocaria 2-1 Cruzeiro. E você, Hugo Sérgio? 2-1 Cruzeiro, aí já coloca o Cruzeiro eliminado, hein? Eu acho que hoje daria 2-1 Cruzeiro. Porque ganhou lá o Exatamente, o gol qualificado vai ser um jogo difícil, viu? Acredito que 1-0, pênaltis. Eu também, eu tô por aí. Meio temeroso. Se ele, que é o treinador, colocou 3-1, eu vou botar 2-0, o primeiro gol aos 44 do segundo tempo e o segundo aos 48 do segundo tempo. 48 segundos, mas vai sofrer até essa hora. Uai, mas 3-1 também vai sofrer. Aguenta o coração, hein? Agora eu acho que o campeão da Copa do Brasil sai desse confronto. Tanto o Grêmio quanto o Cruzeiro eu acho que passam ou por Botafogo ou por Flamengo. Muito bem, isso que é um palpite. No Rio é difícil, porque ambas as equipes não estão... Eu acho que o Botafogo vai surpreender, eu acho que o Botafogo passa. Eu acho que dá Botafogo também. Já vou no Flamengo. Também acho que Flamengo. Ficou empatado aqui então. Bom, meus amigos, então é o seguinte, me ajudem a lembrar os resultados dessa rodada. Grêmio 0, Atlético Paranaense 0, Avaí 1. São Paulo 1. São Paulo, com a vitória da Chapecoense 2-0 sobre o Palmeiras, volta para a zona de rebaixamento. Desculpe. Não, o São Paulo está fora. Não, voltou. Não, voltou para a zona. Voltou porque o Chapecoense primeiro tá fora. O Vasco primeiro fora, verdade. O Ponte Preta venceu o Botafogo 2-1, 2 gols do Emerson Sheik. O segundo, um golaço de primeiro. Como tá jogando? Muito boa, muito. Palmeiras perdeu para a Chapecoense 2-0 em São Paulo. Santos e... Talvez por isso o homem está caindo lá, né? Coritiba e Santos 0-0. Acho que é esse, né? Faltando? O Palmeiras, Chapecoense. Isso. Ontem, 2-0 Chapecoense. Vitória 1-0 sobre o Corinthians lá dentro. E o Wagner São Mancini Paulo. bravo. E o Wagner Mancini. Corretamente bravo, também acho que eu vou... Tô com ele nessa. Vou fazer uma autocrítica, sabe? Tô com ele nessa. E o Flamengo, que dos que estavam lá em cima, foi um que aproveitou. Venceu o Atlético Goianiense por 2-0. Então deixa eu chamar aqui rapidamente a classificação para que você veja onde está o seu time. Rapidamente. Põe a tela para nós aqui. Deixa eu chegar mais perto aqui. Corinthians é o primeiro colocado, 47. Em segundo, Grêmio, 40. Em terceiro, Santos, 37. Em quarto, Palmeiras, 33. Em quinto está o Flamengo com 32. Com 30 está o Cruzeiro em sexto lugar. Em sétimo, Atlético Paranaense também com 30. Em oitavo, Sport com 29. Em nono, Botafogo com 28. Em décimo lugar, a Ponte Preta, que venceu hoje, tem 27 pontos. Virando a página, aparece o Fluminense na 11ª colocação com 27. Em 12º, Bahia, 26. Em 13º, Atlético, 26. Em 14º, Curitiba, também 26. Em 15º lugar, a Chapecoense, 25 pontos. O Vasco está em 16º com 25. São Paulo, 17º colocado com 23 pontos. Foi para a zona de rebaixamento, hein, André? Você que é São Paulino aí, ó. 18º lugar, o Vitória, com 22. Em 19º, o Avaí, 22. Em 20º e último lugar, o Atlético Goianiense com 15 pontos. 15 pontos ganhos. Estão me chamando. Vamos embora, tá na hora de ir embora. Amanhã iguala em número de pontos com o Cruzeiro, mas não ultrapassa, porque o Cruzeiro tem uma vitória a mais que o Fluminense. O Atlético, se vencer, fica a 1 ponto do Cruzeiro, também chega perto do G6. Vai aplaudir vocês três aqui, viu? 2-0 Atlético dentro do Maracanã. Quero aplaudir, viu? Vocês três, viu, André? Excelente participação de vocês aqui. Muito obrigado. Valorizaram o programa, ficou muito bom. Muito obrigado a todos. Pessoal da nossa produção, os câmeras. Gente, até setembro, se Deus quiser. Boa sorte para todo mundo. Um abraço carinhoso, minha gente. Fiquem com Deus. Amanhã, 12h30, no Jornal Minas, primeira edição, tem mais esporte para vocês. Tchau. Obrigado. TV Digital. Morador do município de Lagoa da Prata, região do distrito de Martins Guimarães. Por determinação da Anatel, a partir do dia 28 de agosto, o canal da Rede Minas vai mudar de numeração, do 57 para o 16 analógico. Faça a busca automática de canais na sua TV. Sintonize o número 16 e continue assistindo à programação normalmente.
Este procedimento não é necessário para quem assiste TV por assinatura ou parabólica. Fique ligado!